A nossa palavra de hoje é: eu sou o pão da vida. Você pode dizer comigo: eu sou o pão da vida. Somente Jesus pode satisfazer a nossa fome. O vazio mais profundo da nossa alma. Só tem um para preencher. Só o Senhor Jesus. E o Senhor hoje nos reúne, hoje aqui, nesse domingo, né? Nem sei, tem sol lá fora? Eu coloquei aqui um domingo de sol. Será que tem? Tem sol lá fora, gente? Não sei. Para esse ensino glorioso, que Cristo é o único capaz de nos sustentar desde o nosso nascimento até a vida eterna. Vai ali nos alimentando, nos conduzindo. E aí essa oração que eu fiz hoje de manhã também, que eu estou fazendo desde ontem, só nos conduza. Não deixa a gente olhar nem à esquerda nem à direita, não deixa a gente se desviar, andar por aquilo que achamos. Conduza-nos nessa terra. E há uma fome que o pão não consegue matar. Existe uma fome que o pão não consegue matar. Hoje, no final desse culto, não vai embora não. Cada pessoa aqui vai receber um pão. Vai receber o quê? Um pão. Eu preparei um pão, Claudinha também preparou um pão. Provavelmente você vai levar mais de um pão até para casa hoje. Preparado. Um pão. Não é um presente caro, igual o Gleice fez aniversário, vai ganhar de aniversário um pão, viu, filha? Para não falar, nossa, nem me deram nada, vai levar até mais de um, tá? Não é um presente caro, não é um objeto sofisticado, é apenas um pão. Vai te ajudar. Se você estiver com fome física, uau, vai vir bem na hora. Mas é só um pão. É só um pão. Você poderá levar para casa, compartilhar com a sua família, ou vai comendo pelo caminho, ou fica aqui na hora da nossa comunhão, a gente gosta de comer junto, bater um papo, tomar um suco, e vamos também comer do nosso pão. Queremos que esse gesto hoje, na manhã de hoje, represente para a igreja um acolhimento para você, uma comunhão, uma hospitalidade da casa do Pai. Um carinho do Pai para você. Mas o objetivo desse pão, querido, não é apenas servir você, matar a tua fome. Não é só isso. Ô pastor, então nós vamos ter hoje vários pães aí para a gente comer. Glória a Deus, vai matar minha fome, vou para casa mais tranquilo hoje. Mas é também para você e eu, para que a gente venha se lembrar da grande verdade. O pão pode alimentar o corpo, queridos. Mas existe uma fome que nenhum alimento dessa terra consegue satisfazer. Existe uma fome. Você pode comer do pão, da glória a Deus. Obrigada pelo pãozinho. Nem estava esperando esse pãozinho gostoso que eu estou levando para casa hoje. Mas existe uma fome interior que nenhum alimento da terra consegue satisfazer. Todos nós sabemos o que é sentir fome, sim ou não? Todos nós sabemos. Você está lá trabalhando, você não pode sair. Eu estou até com dinheiro no bolso, mas eu não posso ir. Ou eu tenho que fazer um exame, eu estou com dinheiro no bolso, mas eu não posso comer. Né? Ou eu estou passando realmente uma dificuldade. Eu e o pastor, nós já passamos dificuldade de ir para o Senhor e falar, como é que eu vou comprar leite para o Gabriel? Aquela criança pequena que canta aqui hoje, que está trabalhando. Mas como que a gente vai fazer? E a gente teve que ir para o Senhor, porque a dificuldade veio. Então, todos nós já passamos um tempo difícil. Todos nós sabemos o que é sentir fome quando o estômago reclama, chegando até doer, né? Porque o estômago dói quando a gente está com fome, não é não? Eu, quando estou com fome, além do estômago doer, ainda a cara ainda fecha. Porque está com fome, dá uma comidinha que ela fica tranquila. Então, nossa atenção se volta imediatamente aonde encontrar um alimento, aonde tem uma lanchonete por aqui, onde tem um mercado. Por quê? Porque eu estou com fome. Então, nós podemos adiar muitas coisas na vida. Podemos adiar muitas coisas, podemos nos gabar de outras coisas da vida, mas a fome insiste em nos lembrar da nossa fragilidade. Porque quando dói, dói. Quando bate, bate. É uma fragilidade humana. A dor da fome é igual para todo mundo. Dói em todos.
Deus nos criou assim, queridos. Essa foi a criação de Deus. A fome física é lembrada diariamente que nós somos dependentes dele. Essa dor que você sente, essa vontade, você depende dele. Porque se ele não tiver, se ele não te dá, como é que vai ser? Entretanto, existe uma fome muito mais profunda, que consegue ser ainda muito mais dolorosa. Mais do que essa física, pastora, muito mais. É a fome da alma. Essa fome, ela não desaparece. Não é mercado, não é me dá um pão aí, vou lá na igreja comer um pão, a Gleice mora mais próximo, eu vou lá comer alguma coisa, vou filar a boia. A fome da alma não é assim. Não é assim. Ela não desaparece. Ela não desaparece com a melhor comida. Ela não desaparece com a sua conta bancária cheia. Ela não desaparece com o sucesso profissional. Ela nem mesmo desaparece com o reconhecimento de outras pessoas. Eu sou reconhecida. Aonde eu chego, as pessoas se dobram. Ah, eu tenho um nome. Eu tenho agora uma reputação. Deixa eu te falar. A fome da alma não se preenche com nada disso. Ela continua ali, firme. E é por isso que vemos pessoas que possuem tudo. O que o dinheiro pode comprar, ela tem. E ainda assim, são pessoas completamente vazias. Elas alcançam fama, influência, poder, mas continuam inquieta. Falta algo interior. Falta algo dentro de mim. Sabe, olha o que Salomão escreve, o grande rei Salomão, olha o que ele escreve, olha como é que ele diz, Eclesiastes 3:11. Ele diz o seguinte: ele fez tudo belo ao seu tempo. Olha isso. Ele fez tudo belo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse consiga compreender a obra de Deus. Fez do começo ao fim. Então tudo aí fora é belo. Seu dinheiro pode comprar todas as coisas, mas no teu coração existe uma eternidade que o próprio Deus colocou. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Então você pode passar uma vida inteira trabalhando, juntando, conquistando, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe você. Mas no teu coração sempre vai haver uma eternidade vazia. Fomos criados para Deus, fomos criados para Ele. Enquanto estivermos afastados dEle, sempre vai haver um vazio enorme dentro de cada um de nós. Uma procura, uma busca infinita. Será que é por aqui? Será que é por ali? E se eu conquistar isso aqui, com certeza eu vou ser feliz. Uma busca infinita, que nada preenche essa eternidade que Ele colocou dentro do meu e do teu coração. A multidão, queridos, procurava pão. Vamos ler essa palavra. João 6. A multidão procurava pão. No dia seguinte, a multidão que havia ficado para trás percebeu que havia só um barco e que Jesus não tinha voltado com os discípulos. Eles tinham visto o barco sair sem Jesus. Mas havia barcos de Tiberíades, por perto da hora em que eles comiam o pão abençoado pelo Senhor. Assim, quando perceberam que não havia voltado, entraram nos barcos de Tiberíades e foram para Cafarnaum à procura dele. Quando o encontraram do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Ele respondeu, preste atenção nessa resposta que o Senhor dá. Vocês vêm à minha procura, não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês e de graça. O pão da vida. Não gaste energia lutando por comida perecível como aquela.
Trabalhe pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que ele faz são permanentes, porque tem a garantia de Deus, o Pai. Eles disseram: muito bem, o que temos de fazer então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: confiem naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, os envolverá na obra de Deus. E eles pediram: dá-nos um sinal que diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo. Então seremos teus seguidores. Mostre-nos o que podes fazer. Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto. E as escrituras dizem: ele deu a eles pão do céu para comer. Jesus respondeu: o real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu Pai está agora oferecendo a vocês o pão do céu, o pão verdadeiro, o pão de Deus, que desceu do céu para dar vida e vida ao mundo. Eles pediram: então queremos esse pão, agora e sempre. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá nem sede, nem fome. Digo isso com toda clareza, porque vocês ainda que tenham me visto em ação, não acreditam em mim. Aquele que o Pai me dá, virá correndo para mim. E uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu aguardarei. Não permitirei que ela se vá. Desci do céu, não para seguir meus caprichos, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Posso resumir assim essa vontade: toda tarefa de que meu Pai me incumbiu será concluída, sem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser. É isso que o meu Pai quer. Que quem vier ao Filho acredite nele e no que ele faz e tornar-se-á seu seguidor, entre na vida verdadeira, a vida eterna. Minha tarefa é mantê-los vivos, intactos, até o fim dos tempos. Pelo fato dele ter dito: sou o pão que desceu do céu, os judeus começaram a discutir entre eles: esse não é o filho de José? Não conheço seu pai? Não conheço sua mãe? Como ele agora pode dizer: desci do céu, e esperar que alguém acredite nele? Queridos, Jesus estava oferecendo vida naquela época, assim como está oferecendo vida hoje, a mim e a você. Eles buscavam alimentos. Alimentos para o seu dia a dia, matar a fome. A fome física. Eles estavam atrás do pão, o pão de graça, o pão oferecido. Jesus lhe ofereceu alimento para a eternidade. Hoje, você está aqui, está sendo oferecido para você, não somente o pão físico, mas o pão para a eternidade. Vamos voltar ao contexto de João 6, onde acabamos de ler. Antes do entendimento dessa declaração de Jesus, precisamos compreender todo o cenário. João 6 começa com um dos maiores milagres registrados no Evangelho. Mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, acompanhavam Jesus durante horas, ou ficavam ali ouvindo durante horas. O dia termina, todos estão cansados, todos estão com fome. É algo natural, sim ou não? Passamos aqui o dia inteiro. No final do dia, como nós vamos estar? Cansados e com fome. Apesar de estar todos sentados, mesmo assim, cansados e com fome. E os discípulos entram: o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos alimentar toda essa gente? Onde conseguir comida para toda essa gente? Então Jesus toma 5 pães, 2 peixinhos, dá graças ao Senhor, agradece ao Pai, parte os pães e todos comem. Não apenas comem, queridos, comem até ficar satisfeitos. Não tem aquela coisa assim: posso repetir? Lá em casa são 4 filhos homens.
Não tem, eu posso repetir. A comida vai toda embora mesmo. Ninguém deixa passar. Se um deixa, o outro vem, entendeu? E aí todo mundo comeu. Quando um fala assim, todo mundo comeu, é porque ele vai raspar o restante. É só quer garantir, entendeu? E comeram até ficar satisfeito. E ainda sobram 12 cestos. Que maravilhoso. Pensa nisso. Todo mundo comendo, todo mundo se alimentando. Olha, ainda tem 12 cestos. Quando os recursos humanos, querido, guarde isso, acabarem, o recurso de Deus continua infinito. Acabou, nós só temos 5. O que mais você quer? Ainda tem mais, sobrou 12. O que mais você precisa? Onde existe escassez da mão do homem, existe abundância na mão de Deus. O Senhor não trabalha como o homem trabalha. Não naquela medida, existe abundância na mão de Deus, mas havia um problema. A multidão enxergou apenas o milagre. Eles ficaram olhando aquilo, maravilhados. Uau, eu quero isso todo dia. Não entenderam o significado do milagre, queridos. No dia seguinte, todos voltaram a procurar Jesus. Uau, eles ficaram maravilhados, em ganhar pão de graça. Não busca, não porque entenderam quem era Jesus, não é isso. Eles buscavam outro almoço gratuito. Eles estavam ali para encher barriga. E eu quero perguntar a você hoje, você veio buscar Jesus ou apenas matar a tua fome? Você veio realmente buscar Jesus ou apenas matar a tua fome? Resolver um problema. Resolvido o problema, tchau. Quantas vezes a gente vê isso aqui? Pastor, eu estou aqui porque eu preciso. Olha só, não está entendendo. Eu tenho que aparecer na AIMA dia X, no dia Y, eu preciso estar trabalhando. E a gente olha, o Senhor faz o milagre. Aí, querida, conseguiu? Consegui. Cadê você? Não tem tempo mais. Espírito Santo. Eu já comi, pastor. Eu já estou alimentada, eu já posso ir embora. Eu volto aí, viu? O dia que eu tiver fome de novo. Resolveu um problema e tchau. Jesus sabia disso, queridos. E então lhe disse com palavras duríssimas. Vamos revelar João 6, 26. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartardes. Em outras palavras, vocês estão interessados em mim. Não estão interessados em mim, estão interessados naquilo que eu posso dar a vocês. Só isso. E eu pergunto a você veio buscar Jesus hoje? Pastor, mas o Gabriel não estava aí para tocar. Você veio buscar Jesus hoje? Mas a palavra da senhora, né? Você veio buscar Jesus hoje? Será que isso continua acontecendo nos dias atuais, queridos? Será que eu sou mais um daquela multidão, procurando apenas matar a minha fome? Será que eu sou mais uma daquelas? Eu me perguntei isso. Será que eu seria mais uma daquelas que estou buscando Jesus só para matar a minha fome? Quantas pessoas procuram Jesus apenas quando precisam de um milagre? Quando precisam de uma cura? Quando precisam de um emprego? Quando precisam de dinheiro? Quando precisam de livramento? Mas depois da bênção recebida, desaparecem novamente. Eu volto daqui a algum tempo, quando eu precisar de novo. Jesus não veio apenas resolver nossos problemas, queridos, problemas temporários. Ai, Senhor, eu viro a mais crente, eu viro a noite orando, me tira dessa. Se o Senhor me tirar dessa, aí começa promessas e mais promessas vazias. Jesus não veio apenas resolver nossos problemas temporários, queridos. Ele veio para nos entregar o que é eterno. Busca o que é eterno, valoriza o que é eterno. Ele veio resolver o nosso maior problema. Qual é o nosso maior problema? O pecado. O pecado que nos conduz ao inferno. Ai, pastora, não fala sobre isso. O pecado que nos conduz ao inferno. Desculpa. Desculpa falar sobre isso nessa manhã de domingo tão bonita. Desculpa, mas bem-vindo ao Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo.
Ah, eu quero, pastor, a casa. Eu preciso de um carro. Amém, o Senhor te dá. Mas deixa eu te falar. Se você está aqui, é para ser tratado do meu e do teu pecado. É para a gente prestar atenção naquilo que é eterno, não daquilo que é passageiro. Ele veio trazendo arrependimento para o homem, reconhecimento de que Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele vem trazendo a consciência da eternidade que Ele colocou no nosso coração. Tem muito mais do que isso que você veio buscar. Tem muito mais. O pão sempre apontou para Cristo, queridos. Sempre apontou para Cristo. Para entender João 6, precisamos andar lá no Antigo Testamento. Vamos caminhar por lá. Nenhuma palavra que Jesus disse foi por acaso. Nenhuma foi em vão. Nada. Cada expressão possuía uma raiz profunda. Aonde, pastor? Nas Escrituras. Quando Jesus fala sobre pão, imediatamente qualquer judeu pensava num único episódio, muito conhecido. Qual? O deserto. Vê que eles citaram logo Moisés. Olha isso. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, Ele libertou Israel por meio de Moisés. Mas a liberdade trouxe um desafio: como alimentar uma multidão. Milhões de pessoas num deserto, querido. Não havia plantação, não havia mercado, não havia colheita. Olhar para toda aquela multidão e falar: como é que eu vou alimentar esse povo? Então o povo começa a reclamar. Êxodo 16, 3. E os filhos de Israel disseram: quem dera que tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Era escravo, mas lá tinha panela de carne. Quando comíamos pão até fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar-te de fome toda essa multidão. Preferiram a escravidão com alimento do que ser liberto e confiar em Deus. Preferiam. A panela de carne, sentada ali eu comia carne. Mas tu era escravo, mas eu tinha carne. Eu tinha pão para matar a minha fome. Que contraste. Mas o que eu estou te oferecendo é eterno. O que eu estou te oferecendo é algo muito maior. Preferimos voltar aos velhos pecados, à prática do pecado. Porque eles parecem oferecer uma falsa segurança. Junto às panelas de carne, quando comíamos até fartar. Mas Deus respondeu de uma maneira muito extraordinária. Todas as manhãs, diga todas as manhãs, o chão amanhecia coberto por uma pequena porção de alimento. O povo perguntava: o que é isso? Daí surgiu a palavra maná. Todos os dias, Deus enviava pão do céu. Não era uma vez, não estou falando de uma vez. Não estou falando de um mês. Mas durante 40 anos, eles foram alimentados. Nenhum supermercado seria capaz de manter esse abastecimento, queridos. Somente Deus poderia fazer tal milagre. E eles se apegaram a esse feito extraordinário. Então, quando falou de pão, eles pensaram: Moisés alimentou o nosso povo no Egito, caía pão. O que você vai fazer? Você tem algo melhor para me dar? O que você tem para me dar? O que você tem para me oferecer? Só para mim ver se eu vou crer em você. Você tem algo melhor para me dar? Por que Deus fez assim? A resposta aparece lá em Deuteronômio 8, 3, que diz o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Então, querida igreja, Deus nunca quis apenas matar a fome deles, nem a minha, nem a sua. Queria ensinar dependência. O quanto. Pastor, eu tenho dinheiro, eu nunca mais passei fome. Nossa, isso há muito tempo. Eu lembrei agora do episódio do Gabriel. O Gabriel está com 30 e tantos anos. Essa criança nunca mais passou fome. Mas e a dependência de Deus? Aprendeu?
O maná era uma escola diária de fé. Cada manhã Israel precisava confiar novamente que o Senhor iria supri-los. Não podia acumular, criava bicho. Não podia viver da provisão de ontem. Êxodo 16, 20 diz isso. Mas alguns não obedeceram. Sempre teve aqueles, né? Que não obedecem. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento que acontecia. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio. Aí Moisés ficou irado com eles. Não adianta querer guardar. Ele está ensinando. Não, mas ele está me dando comida. Ele está ensinando dependência. Precisava aprender a depender de Deus. Continuar sendo sustentado pelo Senhor todos os dias. Séculos depois. Vamos lá, pulando. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás disse, transforma essa pedra em pães. Jesus estava com fome, imagina 40 dias de jejum. Com fome. Jesus respondeu exatamente esse texto de Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Não era o físico. Não era o pão físico. Ele mostrou que a vida verdadeira, a verdadeira, não é essa que passa rápido. Não é essa que a gente se enche de egoísmo, a gente se enche de inveja. Eu quero, eu quero, eu quero. Não depende apenas de alimento físico, dependemos da palavra de Deus. O maná aponta para alguém muito maior, querido. Algo ainda mais profundo. O maná nunca foi o destino final. É só chegar e comer, acorda de manhã, não precisa nem guardar. Era só uma sombra, era só uma figura. Era uma profecia viva. O apóstolo Paulo explica isso. 1 Coríntios 10, 3 e 4. Todos comeram do mesmo alimento. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Quem é que estava seguindo? De noite, de dia, quem é? E essa pedra era Cristo. Perceba então o que Paulo está dizendo. Toda a experiência do êxodo aponta para Jesus. O cordeiro pascal aponta para Jesus, a rocha aponta para Jesus, o maná apontava para Jesus, tudo terminava nele. E agora em João 6, Jesus está declarando, eu sou o pão da vida. Ele está afirmando, o maná sustentou vocês por um dia, podia nem guardar. O maná era só um dia, eu sustento vocês para todo sempre. Para todo sempre. O maná caiu do céu, mas o verdadeiro pão desceu do céu. O maná preserva a sua vida física. E é importante, sim ou não? É importante. Mas Cristo concede a vida eterna. Não acaba ali. Eu sou o que veio do céu. O que Jesus realmente quis dizer com isso, querido? Depois da multiplicação dos pães, a multidão atravessava o mar procurando Jesus novamente. À primeira vista parece um sucesso ministerial, imagina. Tem uma multidão aí na porta. Jairo tem uma multidão, aí Jairo chega e fala assim, mas pastora, o que é essa multidão aí na porta? Jairo, vem me ver. Vem só para me ouvir, vem me ver. Quer dizer que o ministério está bombando. Não é? Não é assim que a gente pensa? Está lotado, o ministério está bombando. Mas o Senhor conhecia o coração. Sabia do que eles estavam atrás. Vocês não vieram porque eu sou o Senhor da vida de vocês. Vocês estão aqui atrás de pão de graça. Do almoço de graça. Da comida de graça. Da vida física. Só o que você precisa hoje que você veio buscar. Eu tenho arrependimento para você. Eu tenho vida eterna para você. Qual pregador, queridos, que não gostaria de ver isso? Tem uma multidão te buscando. Mas Jesus conhecia o coração humano.
Ele sabe que aquelas pessoas não estavam buscando o Senhor, nem o Salvador da vida delas. Estavam buscando o padeiro. O que mata a fome física. Ele não é padeiro. Ele não é só para hoje, para a atualidade. Não é só para aquilo que você está precisando, pastor. Não é só para aquilo que você está precisando, João, Emanuel. Não é só para isso. Eu só queria resolver isso. Não é só isso, tem mais. Tem uma transformação de coração, de conduta. E é nesse contexto que Jesus faz uma declaração profunda, João 6,35. Eu sou o pão da vida, querida igreja. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Essas palavras mudam completamente o rumo da conversa. A multidão estava pensando em comida, Jesus estava falando de salvação. Eles pensavam em encher o estômago, Jesus falava de alma, salvação da tua alma. Em nome de Jesus, isso muda tudo. Quando Moisés vai para libertar o povo, ele diz, chegando no Egito, eles vão perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? Então Deus responde, eu sou o que sou. Esse eu sou o que sou, eu já falei aqui, confessei aqui. Isso confunde tanto a minha cabeça. Eu sou o que sou. Deus revela seu nome, não só aquilo que Ele vai fazer, Ele está revelando quem Ele é, Ele está revelando o nome dEle. Eu sou o que você está precisando? Para de ser raso, uma igreja rasa que só busca para hoje. Perante um Deus que fala, eu tenho uma eternidade para você. Não só para você, para a tua casa, para a tua família. Eu tenho uma eternidade para você. Pastor, eu estou atolada até aqui, ó. Nem o olho está para fora mais, no pecado. E sabe aquele que lança a mão assim e fala, vem para fora. Filho meu, quando ninguém mais te quer. Eu sou o que sou. A reputação dele não vai ser estremecida por me salvar, por te salvar. E a gente fica assim, não, eu só vim mesmo molhar o pezinho. Se lava nele. Vai, se lava nele, muda, transforma, peça isso, reconheça os seus pecados, as suas limitações. Não, pastor, eu vim aqui, perante eu sou o que pode mudar toda a minha vida. Eu só vim lavar o pé mesmo, já estou indo embora. Ele revela quem Ele é, o Deus eterno, autossuficiente. Séculos depois, Jesus utiliza a mesma linguagem, quando Ele diz, eu sou o pão da vida. Qual é a tua fome? Qual é a tua sede? Perante o Deus que se anuncia como o pão da vida. Ele não está apenas dizendo, ei, eu tenho pão, viu? Se você tiver fome, passa aqui. Ei, eu distribuo o pão aí no domingo. Se não tiver o que fazer, passa aqui. Se estiver por aqui, vem visitar. Ei, eu ensino sobre pão, viu? Se você quiser aprender uma receita nova, passa aqui. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele está afirmando, eu sou o Deus que se fez carne. Estou bem no meio de vocês. É por isso que no Evangelho de João encontramos 7 declarações iniciadas. Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações revela a identidade. A identidade divina de Cristo. Jesus não estava apenas ensinando, queridos. Ele estava se revelando quem Ele é. Não é só por aquela coisa imediata. Eu só quero resolver meu problema na AEMA. Resolveu, eu estou feliz. Estou falando de alma. Estou falando de eternidade. O pão da vida é maior do que o maná, queridos. Não, pastor, eu só queria o maná do dia. Não. O pão da vida é muito maior do que maná.
Os judeus imediatamente lembraram do deserto e responderam: os nossos antepassados comiam maná do deserto, como diz a Escritura, do céu ele deu pão para eles comerem. Mas disse Jesus: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês, não é do homem que você tem que esperar nada. Pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Ao dizerem, deu-lhes a comer pão do céu, a multidão estava desafiando Jesus. Olha, Moisés realizou um espetáculo maravilhoso. Ele nos deu o pão da vida. Quem deu foi o meu Pai. Ele está dizendo, Moisés não deu o pão do céu. O Senhor, que faz muito melhor. Jesus respondeu corrigindo essa ideia. Primeiro, não foi Moisés que deu o pão, foi Deus. Segundo, o maná não era verdadeiro pão, era apenas um sinal. Ficaram no maná. Esse é o nosso problema. Quando recebemos a nossa resposta, paramos ali. Eu tenho tanto milagre para contar. E se a gente parasse ali, milagre de gerar filhos. Olha, queridos, nem lembro mais, quantos anos que nós oramos? 15 anos nós oramos para ter filho. Hoje eu tenho 4 filhos. Glória a Deus, parei. Não é só isso. O que vai ser desses filhos? Eu preciso agora pegar a vida de cada um deles. Senhor, tem misericórdia. O Senhor me deu, eu estou devolvendo ao Senhor. Tem uma alma aqui. Tem uma alma aqui que não pode ser perdida. Tem uma alma aqui que não pode ser perdida, inegociável, a vida dos nossos filhos. Não, eu só pedi mesmo para ter, agora cada um que se vire, tá? Toma teu caminho, Deus abençoe. É assim, queridos? Não, é só para ter mesmo, acabou. Não acabou. Acabou. No dia que nós estivermos na presença dEle, glorificando Ele. O dia que Ele me chamar, o meu nome, citar, vem filha, estou pronta, Senhor, vamos embora, glória a Deus. E olhar e falar assim, o meu trabalho, que o Senhor me deu, aquelas pessoas que o Senhor me deu, quantos o Senhor tem entregado? Quantos a você? Para você cuidar, para você tratar. E você com a tua boca cerrada, dizendo a única coisa que eu tenho é pão para dar para eles. Só que pão nós vamos dar hoje. Daqui a 2, 3 horas você está com fome de novo. Mas ele diz, aquele que vier a mim, que crê em mim, nunca mais terá sede. É muito maior do que qualquer maná. O maná é maravilhoso. Mas deixa eu dizer a vocês, tem mais. Tem muito mais. Enquanto João vai colocar aqui um louvor para a gente, eu quero que você prepare a tua oferta. Lembrando disso. Sabe que aqui não tem conversa, não tem palavras, para te convencer. Não. É a minha aliança com Deus. Eu desejo de conhecer mais, de ter mais, de ver esse ministério crescer. E não por causa de homem, não para engrandecer a homens. Porque se você estiver pensando, eu vou dar uma ajuda para crescer, deixa eu te falar. Não é o meu desejo. O meu desejo é a presença e vidas transformadas. O meu desejo é quando alguém encontrar com você e falar, é absolutamente outra pessoa. O meu desejo é quando eu fui lá no shopping e eu fui dar o tchau para uma das ovelhas, o patrão veio e falou para mim assim, a senhora é mãe dela? E eu já esperando que ele fosse reclamar alguma coisa, já fechei a cara e falei, sim, sou mãe dela, qual o problema? Essa menina é maravilhosa. A senhora está de parabéns. Eu falei, glória a Deus, obrigada. Obrigada.